Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. Nós vamos entrar numa nova série de 6 semanas. O nome da série é Verdades que Libertam. Verdades que Libertam. O título da série, Verdades que Libertam, foi tirado de um versículo muito famoso, onde Jesus diz, vamos ver se vocês conhecem: conhecereis a verdade vos libertará. Legal, isso aí, está lá em João capítulo 8, versículo 32. Esse versículo é o tema, é a chave para essa nossa nova série. Quantos já ouviram esse versículo? Conhecereis a verdade vos libertará, pelo menos uma vez na vida? Erga a sua mão. Você já ouviu em algum lugar, alguém pregou, beleza. A maioria já ouviram. Agora vem uma pergunta bem importante. Quantos sabem o que estava acontecendo quando Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará? Erga a sua mão se você sabe. Não, eu sei onde é que ele estava, com quem que ele estava falando. Quem sabe? A maioria não, algumas pessoas sim. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse que adivinhar com quem Jesus estava falando, eu diria, ele provavelmente estava pregando o evangelho para pessoas que não conheciam Jesus, e ele falou para essas pessoas que não sabiam de nada da fé: vocês vão conhecer a verdade vai vos libertar. Tipo assim, vem para Jesus, aceita Jesus, eu sou a verdade. Evangelizando. Mas se você for ver no capítulo 8 de João, nós vamos olhar alguns versículos hoje. Você não precisa, se quiser abrir lá, você já pode abrir. Nós não vamos referenciar todos os versículos, mas se você for olhar no seu capítulo 8 de João, no segundo versículo do capítulo, você já vai ver que ele estava no templo. Então, o que está acontecendo ao redor desse conhecereis a verdade vos libertará, é que Jesus estava no templo. Isso consta lá no versículo 2. O lugar de adoração, que hoje a gente chamaria de igreja. Então, vamos parar para entender uma coisa. Jesus falou isso dentro da igreja. Não foi o pessoal lá fora que não conhecia nada. Ele falou dentro do templo. Pessoas que supostamente conheciam a verdade. Afinal, estavam no templo, adorando a Deus. Ali era lida a palavra de Deus, era ensinada a palavra de Deus. Ele estava falando para eles. E quando, no decorrer do capítulo 8, Jesus chega no templo, o povo se reúne ao redor dele. Ele já era famoso, um mestre. O pessoal começou a se juntar para ver o que ele ia dizer. E tinha alguns mestres da lei que se encontravam ali no templo, que não gostavam dele. Eles trouxeram uma mulher para ele. Talvez você lembre da história. Uma mulher que foi pega em adultério. E a lei dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada publicamente. Essa era a lei antigamente. E eles trazem essa mulher para Jesus e perguntam para Jesus: o que você vai fazer? O que você sugere, Jesus? Você que é mestre, aí, o que você sugere? É interessante que o versículo 6 de João capítulo 8 diz especificamente que eles trouxeram essa mulher para Jesus e fizeram essa pergunta para ele, fazendo uma armadilha para ele. Armaram uma armadilha para Jesus. Então eles vieram, não gostavam de Jesus, vamos botar uma bomba para Jesus, para ver se a gente consegue. Versículo 6 diz que eles queriam condenar Jesus. Então eles armam uma armadilha para poder condenar ele, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. E aí vocês talvez conheçam a história. Jesus se abaixa, ele começa a escrever no chão, escreve algumas coisas no chão, ninguém sabe o que ele escreveu, a Bíblia não consta. E ele fala para aqueles líderes ali, para aqueles mestres religiosos, um outro versículo que também se tornou muito famoso de Jesus. Ele diz assim: quem estiver sem pecado, que atire. Vocês estão bem, hein? Estão bem de Bíblia, legal, que atire a primeira pedra. E os mestres da lei, sabendo que eram pecadores, não podiam dizer que estavam sem pecado, até porque a Bíblia diz que se você está em pecado, você ilude a si mesmo. Vão embora sem apedrejar a mulher e vão embora bravos. Bravos. Porque Jesus botou eles num beco sem saída. Ele estava ensinando algo que era diferente do que a lei deles ensinava, mas ao mesmo tempo não tinha como debater com ele. Ô Jesus, você tá estragando o nosso negócio. A gente ensina aqui de um jeito e você chega com esses teus ensinamentos, a gente bota uma armadilha para tentar te condenar e você bota a gente numa encruzilhada e não tem saída, e eles vão embora bravos. Mas não termina por aí. No versículo 12, Jesus diz outra frase famosa. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E os mestres da lei caem em cima dele batendo boca de novo.
Não conseguem aceitar o que ele está dizendo, não conseguem aceitar, começam a bater boca. Eles continuam batendo boca o capítulo inteiro de João 8, porque algumas coisas que Jesus falava e ensinava iam contra o que eles acreditavam e ensinavam. Os mestres da lei, aqueles que estavam dentro do templo. Então preste bem atenção. Pessoas dentro do templo, que conheciam uma verdade, Jesus vem e ele ensina de uma forma diferente, eles não conseguem aceitar o que estava acontecendo. Até que no versículo 31 de João capítulo 8, Jesus fala com outros judeus, e a Bíblia é específica ali que Jesus diz no versículo 31, fala aos judeus que haviam crido nele. Então tinha alguns ali que falavam, não, Jesus, você é sério, você é o Filho de Deus. Ele fala com eles dizendo o seguinte, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí vem o 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pergunta importante. Mas a verdade vai libertar eles do quê? Conhecerão a verdade vos libertará. Do quê? Se eu tivesse adivinhado, eu diria, não, eles não conheciam a Jesus, não conheciam a verdade, não conheciam nada disso, então ia libertar eles do pecado deles, mas eles estavam na igreja, estavam no templo, eram pessoas que conheciam alguma coisa da verdade, já criam nele, versículo 31 diz. Eu acho que uma das coisas que a verdade ia libertá-los é de alguns ensinamentos dos líderes religiosos daquela época, lá dentro do templo. Algumas coisas que dentro do templo eram ensinadas pelos líderes religiosos que não estavam contribuindo para a vida espiritual deles. E Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês de algumas coisas que se dizem, que se creem por aí, de algumas mentiras propagadas ou por pessoas com pouca informação, ou às vezes pelo inimigo da sua alma, e você precisa conhecer a verdade. Ou seja, vocês não foram ensinados a verdade em todos os aspectos, e a verdade vos libertará disso. Querido, você sabe que isso acontece ainda hoje em dia, no nosso meio? Acontece ainda hoje. Jesus estava falando para pessoas dentro do templo. Mestres da lei, ele disse, a verdade precisa te libertar, porque tem coisas que você não entendeu ainda, ou você entendeu errado. Te informaram errado, te ensinaram errado, e você absorveu, e você está preso por algo que não é a verdade da palavra de Deus. Nas próximas semanas, nós vamos olhar juntos algumas coisas que se ensinam por aí, até dentro de igrejas, por líderes religiosos, e outras coisas que não são verdade, são mentiras, que são colocadas no nosso coração pelo inimigo. Então, algumas por pessoas mal informadas, algumas por inimigo, que não contribuem para o nosso crescimento, para a nossa liberdade. Nós vamos olhar essas coisas que não são verdadeiras de acordo com a palavra de Deus, e nós vamos buscar que a palavra de Deus venha nos libertar em várias áreas das nossas vidas. João capítulo 8 nos ensina, primeiramente, que nem tudo que se ensina nas igrejas e nem tudo que se acredita pelos cristãos é verdade. Nem tudo que se ensina por aí é verdade, nem mesmo pelos mestres da lei, e nem tudo que a gente dentro da igreja acredita ser verdade, às vezes é verdade, quando você vai olhar na palavra de Deus. É o que está acontecendo em João capítulo 8. A segunda coisa que a gente aprende em João capítulo 8, que eu quero que você veja, é que às vezes é difícil para nós aceitarmos algo que seja diferente daquilo que nós fomos ensinados. É verdade? Mas é a nossa tradição, é o jeito que eu fui ensinado, e mesmo que seja verdade essa nova informação, é difícil a gente aceitar, porque não é o jeito que eu estou acostumado a ouvir, não foi o jeito que eu fui ensinado. É isso que está acontecendo aqui, eles batem boca com Jesus, não pode e tal, e tentam botar uma armadilha, porque Jesus ensina algo diferente, eles não conseguem aceitar. Versículo 33, olha só o que acontece. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eles respondem para eles, não estão satisfeitos, então bravo, olha lá. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como é que você pode dizer que nós somos livres? Não conseguem aceitar o que Jesus está dizendo. Pula para o 37, Jesus responde, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, vocês estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Versículo 41, ele continua, versículo 41, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Aí eles protestam, batem boca com Jesus, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que nós temos é Deus. Jesus responde no 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui.
Pula para o 44. Vocês, olha só a palavra de Jesus, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Caramba! Forte, né? Forte pra caramba. Jesus, eles batem boca e Jesus vai junto. Não para brigar, mas para dizer, não, vocês pensam que vocês entendem tudo, que vocês têm toda a verdade, mas vocês não têm. Jesus é forte com eles, mas Jesus é verdadeiro com eles. Eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar o que Jesus dizia. Porque o que Jesus dizia não era dito do jeito deles, não era dito do jeito que eles tinham sido ensinados. Além disso, eles estavam no templo, eles eram mestres da lei, guardadores das tradições. Jesus disse que eles precisavam ser libertos de algumas coisas na vida deles. Queridos, de igual forma, nessa série nós vamos olhar algumas coisas nas nossas vidas que são contrárias, talvez, ao que muitos de vocês foram ensinados. E talvez seja difícil para você aceitar de cara algumas coisas que nós vamos falar, mas eu quero te convidar, nas próximas 6 semanas, a explorar comigo a Bíblia. Nós vamos olhar na Bíblia, na verdade revelada na Palavra de Deus, para junto nós crescermos e sermos libertos nessas áreas da nossa vida. Amém? Jesus diz nessa passagem que nós lemos que o diabo é o pai da mentira, e ele usa a mentira, ou uma distorção da verdade, para enganar e aprisionar. Que Jesus diz aqui. Vamos pensar um pouquinho do histórico do inimigo, do diabo. Lembra Adão e Eva lá no Jardim do Éden? O que aconteceu? Não, vocês não vão morrer, não. É que Deus não quer que você seja tão poderoso quanto eles. Ele começa a distorcer a verdade para causar pecado. O que acontece com Jesus quando ele está sendo tentado no deserto? Mateus capítulo 4. O diabo vem com algumas tentações, entre elas, distorções da verdade, que é uma não verdade. Distorções da verdade, perdão. Estamos tendo várias dificuldades com nossa elétrica, então aguenta comigo, não deixa distrair, tá bom? Distorções da verdade. E como é que Jesus reage às tentações e às distorções da verdade que o inimigo dá? Como é que Jesus reage? Como é que Jesus responde às 3 tentações lá no deserto? Palavra de Deus. Verdade. Verdade. Está escrito. Está escrito. Deixa eu te falar a verdade. Não distorce não que eu vou te falar a verdade. Jesus responde com a verdade. No decorrer dessa série, nós vamos olhar 6 verdades que libertam na palavra de Deus. Hoje eu quero aproveitar que nós temos um culto de ceia, e eu quero falar contigo hoje sobre a ceia do Senhor. Nós vamos olhar um texto que comumente é usado na ceia, e eu quero convidar você a explorar talvez um entendimento diferente do que você talvez foi ensinado. Quem aqui, pergunta, já ouviu dizer que quem tiver com pecado não deve tomar ceia? Erga sua mão. Quem tiver em pecado, cara, você vacilou essa semana, pisou na bola, passar o prato aí você não pega não. Beleza? Quem aqui já deixou de tomar ceia porque se sentiu condenado porque pisou na bola nessa semana? Erga a mão. Eu estou, as 2 mãos erguidas. Ó. Deixei de tomar ceia. Passa a ceia, oh Jesus, né? Normalmente, na hora de tomar ceia, o pastor, ou se você é de uma tradição católica, o padre diz que nós devemos examinarmos a nós mesmos, não é verdade? Examine-se a si mesmo, para que não coma do pão e beba do cálice indignamente. Aí já dá aquele indigno, né? Ai, caramba, eu sou indigno, não é? E aí eles leem, para melhorar, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Nós vamos estacionar agora em 1 Coríntios, se você quiser abrir lá. 1 Coríntios 11, 27, onde diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Olha o versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Dormiram, se você não sabe, é um codinome para morrer, tá? E aí o cara fala, é hoje que eu não tomo ceia. Se eu vacilei essa semana, eu tomo ceia, daí eu estou fraco, daqui a pouco estou morrendo. Dá morte fazer isso. E a gente se assusta, e a gente se sente condenado, e hoje é hoje que eu não tomo ceia.
E o momento de ceia, ele se torna um momento pesado, a gente se sente condenado e às vezes deixamos de tomar ceia por nos sentirmos mal. Talvez você tenha percebido, se você é observador dos nossos cultos, que eu nunca faço esse observe-se a si mesmo na nossa ceia. Se você observou, eu nunca faço isso. Todos nós conhecemos bem as palavras de 1 Coríntios, examine-se a si mesmo para não comer indignamente. Sabe por que eu não faço essa parte da nossa ceia? Você já olhou o que estava acontecendo em 1 Coríntios capítulo 11? Vamos olhar juntos? Abre lá, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Eu creio que é uma das áreas onde talvez alguns de vocês, eu sei que eu fui um pouco mal ensinado nesse sentido. E talvez você também tenha sido mal ensinado. Hoje eu espero que a palavra de Deus possa te libertar, como um dia me libertou nessa área. Vamos olhar juntos o que está acontecendo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Se a tua Bíblia é daquela Bíblia que tem títulos para certas partes, a minha diz ali, a ceia do Senhor. Então só para você entender, antes ele está falando sobre outra coisa, mas agora ele transicionou, agora eu vou falar sobre ceia. Apóstolo Paulo falando no versículo 17. Entretanto, olha lá, nisso que vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Só para você entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Naquela época, não existiam ainda prédios de igreja, como nós temos hoje, um salão grande para a gente se reunir. Às vezes eles precisavam de um salão maior, como aconteceu no dia de Pentecostes, eles alugavam um salão para a igreja se reunir, mas as igrejas eram nas casas, naquela época. E quando eles se reuniam para louvar a Deus, eles faziam um culto, normalmente demorava várias horas, faziam um culto, e depois do culto eles faziam uma refeição juntos. A ceia do Senhor era um almoço, de você sentar, pegar teu prato, você comer, alimentar a tua família, é uma refeição juntos. É isso que eles faziam. Não era o pãozinho e a tacinha que a gente usa hoje. Por que a gente usa o pãozinho e a tacinha hoje? Simplesmente por uma questão de logística. É muito mais fácil, hoje à noite nós vamos tomar ceia, servir 150 pessoas com pãozinho e a tacinha, você não precisa nem sair do seu lugar. Se fosse um jantar, ia ser um pouquinho mais logisticamente complicado. Mas naquela época era um jantar, você entrava na fila, pegava teu prato, ia lá e sentava e você comia essa refeição juntos. E Paulo aqui está tratando de um problema que ele vê. Olha o versículo 20 comigo de novo. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Qual é a reclamação de Paulo? Vocês não estão esperando uns pelos outros, tem um problema. Está dizendo, pessoal, vocês estão esquecendo que a ceia do Senhor é para a gente lembrar que nós somos irmãos em Cristo, que nós somos família, que Cristo nos uniu, que Cristo nos deu um exemplo de sacrifício, de amor. E essa ceia é para ser um momento da gente compartilhar, da gente estar junto, da gente cuidar um do outro, da gente ministrar na vida de um do outro. E vocês estão chegando na frente da fila, estão pegando aquilo que vocês querem pegar e estão se alimentando sem esperar um pelos outros. O que Paulo diz é, a tua ceia está saindo do foco. Deixou de ser comunhão de irmãos para ser comilança. É a reclamação dele. Paulo diz que está errado, isso não honra Cristo, não é a mesma atitude de Cristo e está errado isso. Ele continua no versículo 21, na segunda parte do versículo 21, ele diz assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ou seja, um vai lá para a frente da fila, enche o prato, come, enche o pandu, e o cara no fim da fila, quando chegou lá, não tinha mais nada para comer. Um ficou com fome e o outro se embriagou. O problema da ceia do Senhor que Paulo está tratando aqui é esse, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Preste atenção como o foco da linguagem de Paulo, nesse texto, é no relacionamento horizontal, irmão com irmão, irmã com irmã. A preocupação dele, vocês não estão honrando Jesus, aquele que deu o seu corpo e deu o seu sangue por nós, aquele que partiu o pão
e distribuiu, essa atitude de servir uns aos outros, de compartilhar, vocês não estão honrando isso quando você vai lá, enche o prato, enche o pandu e o cara lá fica com fome. Isso é contrário ao exemplo de Jesus Cristo para nós. A preocupação dele é o nosso relacionamento horizontal com nossos irmãos. Como é que eu estou tratando meus irmãos? Estou prestando atenção nos meus irmãos? Estou cuidando, estou servindo, estou amando os meus irmãos? E aí Paulo diz para ele no versículo 22, olha lá comigo. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O pessoal está errado, não posso te elogiar, vocês estão fazendo a ceia do Senhor de forma errada. Então Paulo diz que a ceia do Senhor é para compartilhar, a ceia do Senhor é um momento de união, a ceia do Senhor é entender que nós somos família, somos irmãos e nós cuidamos um dos outros. Falou, não vai lá na frente da fila e enche o teu prato e desonra Jesus num momento solene onde nós estamos lembrando o sacrifício que Jesus fez por nós. Você vai lá e esquece do sacrifício, enche o teu pandu e o outro cara fica com fome. Daí ele ajuda a todos lembrarem da seriedade da ceia, versículo 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado, olha a linguagem, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, quando vocês forem tomar ceia, lembrem que o meu corpo foi dado em favor de vocês. É esse o intuito da ceia. Dado em favor de vocês, versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo, ele usa esses versículos para dizer, gente, lembra do que Jesus fez? Lembra por que nós estamos celebrando o que nós estamos celebrando? É sacrifício, é entrega, é Deus se dando. Então, vamos lembrar que a ceia é isso, e não vamos desonrar a ceia do Senhor, indo lá, passando na fila, pegando tudo e deixando outro cara com fome. É inconsistente. E ele continua no versículo 27, olha lá. Portanto, você pode substituir essa palavra na sua Bíblia, portanto é mesmo, por isso. Imagina está dizendo ali, por isso, todo aquele, por isso por quê? Por isso que Jesus fez, pelo exemplo que Jesus nos deu, que a ceia deve ser um momento de ministração para os outros, por isso todo aquele que beber do cálice, comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que seria então comer do pão e beber do cálice indignamente? O que seria isso que Paulo diz aí? Seria você usar egoísmo pensando só em si próprio durante a ceia. Isso seria algo indigno. É um momento de celebrar o que Jesus fez por nós, você só está pensando em você. Só aqui, ó, eu e Deus estamos legal, meus irmãos, não estou sabendo o que está rolando não, mas é a vida deles. Eles se resolvem com Deus, e eu estou bem com Deus e está beleza. Comer o pão e beber do cálice indignamente é você usar uma cerimônia que marca o quanto nós recebemos para você ver o quanto você pode tomar para si próprio. Paulo continua, examine-se a si mesmo, versículo 28, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Pergunta, o que é o corpo do Senhor? O que é o corpo de Cristo hoje no mundo? A igreja, esse prédio? Não, eu e você. Se nós formos na esquina, a igreja está lá na esquina, e o prédio da PIB ficou aqui, mas a igreja foi para lá. Se você comer do pão e do cálice, aquele almoço, sem discernir o corpo, ou seja, literalmente, dá uma olhada ao teu redor. Quanta comida tem na mesa? Quantos irmãos tem para comer? Discirna, tem um simancol, se liga. Olha para os teus irmãos. Se você não fizer isso, você não discernir o corpo de Cristo, que são as pessoas, os seus irmãos, você come indignamente. Note mais uma vez que o foco do texto aqui é horizontal, é relacionamento irmão com irmão. Os pais da Julie, muitos anos atrás, eles adotaram um jovem rapaz solteiro que queria entrar em missões. Ele acabou sendo missionário na Irlanda por alguns anos, depois casou, enfim, amigo da família. Ele era um cara cheio de energia,
cabelo vermelho, sarda, aqueles caras bem, né, espoleta. Não sei se você já percebeu isso, mas tem uma ligação de cabelo vermelho com espoleta, né, Daiane? Esse cara tinha 20 anos de idade, solteiro, em pleno desenvolvimento, e era um cara esfomeado. Esfomeado. Como era solteiro, o cara botava uma comidinha no micro-ondas lá, né? E comia a comidinha de micro-ondas dele. Mas de vez em quando a mãe da Julie fazia um jantar caseiro, uma janta caseira, e chamava ele para vir jantar. A gente está meio te adotando, te ajudando, vem jantar em casa. Quando o cara vinha jantar, o pai da Julie conta, o cara entrava de sola na comida. Solteirão, 20 anos de idade, né? Não vê uma comida caseira já faz quantos dias? Entrava de sola. Muitas vezes comeu de tal forma que faltou para os outros que estavam ao redor da mesa, a família da Júlia, porque ele não se ligou, não tinha simancol. Até que um dia o pai da Júlia falou com ele, e gostaria que vocês tivessem conhecido o pai da Júlia. Ele tinha a capacidade de dizer coisas que qualquer outra pessoa se sentiria ofendida, mas quando ele falava, você não se ofendia. Ele falou assim, Carl era o nome dele, Carlos. Carlos, dá uma olhada na panela, nós temos 6 pedaços de frango. Dá uma olhada, viu? 6 pedaços. Carlos, dá uma olhada ao redor da mesa. Enquanto nós estamos, 6 pessoas. Então, Carlos, se tem 6 pedaços de frango na panela e somos 6 na mesa de jantar, quantos pedaços de frango você acha que tem para cada um? E ele ali se ligou, e ele recebeu numa boa, porque tinha bom relacionamento com o pai da Júlia, ele se ligou, ele teve um simancolzinho de dizer, eu estou morrendo de fome aqui, mas eu não estou parando para discernir que tem 6 pessoas ao redor da mesa e tem 6 pedaços de frango, ou seja, tem um pedaço de frango para mim. Né? E é isso que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, gente, tem um simancol. Na hora da ceia, na hora da gente estar celebrando que somos irmãos, que somos lavados pelo sangue de Jesus, que somos família, se eu participo de algo que celebra que eu sou família e o sacrifício de Jesus, mas eu sei que você não está legal, que você está sofrendo, que está faltando na tua casa, que tem problema, e eu estou, olha que legal, como Jesus nos salvou, nós somos irmãos, e eu sei que tem um irmão que está com problema, que está com dificuldade, eu desonro a ceia do Senhor. Mas o foco é horizontal, o foco não é vertical, eu e Deus. Eu não estou bem com Deus, por isso não vou tomar ceia. Será que eu estou sendo família? Será que eu estou sendo irmão? Será que eu estou sendo companheiro daqueles que Deus colocou ao meu redor? E Paulo continua no versículo 30, dizendo assim, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados para com o mundo. Então, Paulo está dizendo, a ceia é um momento sério? É sério, claro que é sério. É solene? Claro que é solene. Mas ele tem a ver com o nosso relacionamento horizontal. E em algum lugar da nossa caminhada, talvez você tenha experimentado isso, talvez você é novo na fé e você nunca ouviu essa distorção da verdade. A gente transformou a ceia num negócio vertical, eu e Deus. É eu e Deus. E se eu estiver bem com Deus, eu tomo a ceia. Se eu não estiver bem com Deus, eu não tomo e me sinto culpado e passo o prato e tal. Quando a ceia tem tudo a ver, como é que está meu irmão? Como é que está minha irmã? Será que eu estou me importando? Será que eu estou sendo irmão? Afinal, se o sangue de Jesus nos une, será que eu estou sendo irmão para os meus irmãos? O foco é horizontal. Tem nada a ver com pisei na bola, por isso não posso tomar ceia. Gente, vamos entender uma coisa? Se eu só for tomar ceia, quando eu for santo bastante para tomar ceia, eu nunca vou tomar ceia, não sei vocês podem tomar, eu nunca vou tomar. Se depender da minha dignidade, da minha perfeição para tomar ceia, eu nunca vou tomar. Vocês talvez tomem. Mas o foco de Paulo é no nosso relacionamento horizontal, não é você pisou na bola, então agora vamos se autoflagelar, vamos sentir culpado, né? Para você pagar o preço, você precisa se sentir culpado. Gente, isso é coisa de religião, isso é coisa de homem, isso não é coisa de Deus. Autoflagelamento para eu me sentir culpado, para eu me sentir daí digno, depois de sentir uma culpazinha, eu me sinto digno de ser considerado cristão. Gente, tem um que já levou a culpa por mim e por você, não precisa levar de novo. Só para você ver mais uma vez que o foco de Paulo no texto é horizontal. Olha o versículo 33, para a gente encerrar o capítulo.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, então ele está fechando agora todo esse argumento que ele começou no versículo 17. Ele diz, esperem uns pelos outros. Reclamação no começo do texto, vocês não esperam um pelos outros. Discorre todos os motivos, ele fecha o texto só para a gente entender qual é o foco dele. Esperem uns pelos outros. Se ficou dúvida na sua mente que é isso que Paulo está atrás, tem um texto no começo e um texto no fim que diz. Versículo 34. Se alguém tiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação para você. Qual é o ponto principal de 1 Coríntios capítulo 11? Que o nosso relacionamento um com os outros esteja honrando a Jesus Cristo. Que o nosso relacionamento horizontal esteja honrando a Jesus Cristo. Que o meu relacionamento contigo e o seu comigo esteja amoldado ao perdão, ao amor e ao sacrifício que Jesus nos mostrou na cruz. Isso é 1 Coríntios, capítulo 11. Só isso. Só isso. E aí os teólogos de plantão vão argumentar, e com razão. Mas, pastor, se eu não estiver bem no meu relacionamento horizontal, eu também estou em pecado para com Deus. Concordo. Concordo. Legal, né? Deus falou amém, pastor. Prega isso mesmo. Dou um raio. Verdade, se eu estiver com um problema com meu irmão, uma coisa não resolvida com meu irmão, se eu estiver usando de egoísmo e não estiver honrando o corpo de Cristo dessa forma, talvez eu devo parar de tomar, porque também quebra o meu relacionamento vertical. Mas a ceia do Senhor é principalmente sobre o nosso relacionamento horizontal. Então, se você vai fazer uma pergunta antes da ceia, faça essa pergunta: será que eu estou sendo irmão de verdade para os meus irmãos? Será que eu estou sendo irmã de verdade para as minhas irmãs em Cristo? Será que, ao celebrar essa ceia do Senhor, que me lembra do sacrifício de Jesus, será que eu estou disposto a demonstrar o mesmo sacrifício, o mesmo amor, o mesmo perdão que Jesus demonstrou lá na cruz por mim? Será que eu estou disposto a fazer isso? Se sim, amém. Se não, é um momento para a gente parar e refletir, e aí sim discernir o corpo de Cristo. Será que eu estou tomando a ceia para mim, eu e Deus, eu aqui, esquecendo que tem um irmão que eu preciso tratar alguma coisa, preciso resolver alguma coisa, preciso conversar, preciso pedir perdão, preciso me reconciliar. E aí sim, se você precisa resolver, Jesus diz em outra passagem, né, se você vai apresentar a sua oferta lá e você sabe que teu irmão tem algo contra você, vai lá e resolve isso primeiro, porque nós somos, afinal, irmãos. Se você está se aproveitando de um irmão de uma forma egoísta, você precisa consertar isso. Isso sim, é horizontal, uma questão horizontal. Então, se tem um problema de relacionamento, beleza, mas pessoal, fora disso, por favor, me ouçam nisso, fora disso, fora que você tenha feito algo contra a sua irmã, seu irmão, você precisa resolver isso, a ceia não é um momento de condenação, gente. A ceia não é um momento de condenação. A ceia é um momento de você dizer... Não é o momento de você dizer, eu não vou tomar porque eu não sou digno de tomar. É o momento de você dizer, graças a Deus que o sangue de Jesus me torna digno, e por isso eu vou celebrar a ceia. Porque se dependesse da minha dignidade, eu nunca ia tomar, mas é o sangue de Jesus que me torna digno, salvo, limpo, graça, sublime e merecida, e por isso eu celebro a ceia. Então, quando nós estivermos tomando ceia, hoje à noite, eu espero que você possa tomar a ceia com um entendimento diferente. Talvez você teve essa experiência que eu tive, de sentir essa condenação. Talvez você nunca teve, melhor para você. Mas aqui na PIB, nós queremos que a ceia seja um momento de celebração, de alegria. Não estou excluindo. Se tem um problema com seu irmão, o Espírito Santo precisa tratar contigo, você precisa tratar com essa pessoa e tentar resolver. Mas se você pisou na bola essa semana, se você não fez bem, se você teve uma briga no carro no caminho da igreja, se você... A gente transforma um momento de celebração e a gente transforma um momento de alegria num momento de condenação, de autoflagelação. Não permita mais que isso aconteça. A Bíblia diz em Isaías, vocês conhecem bem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não preciso me castigar quando passa a ceia, porque eu pisei na bola, porque eu me senti mal. Ele já tomou o castigo, então eu aceito a graça de Deus, eu celebro isso, e eu busco lembrar do sacrifício, do perdão, do amor de Cristo através da ceia, e busco viver isso nos meus relacionamentos horizontais.
pela graça de Deus.